Palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus nos sustenta na nossa caminhada de fé. Nos tempos de hoje, nós estamos como que perdendo de vista uma experiência muito bonita, a experiência de escutarmos a história dos nossos antepassados. Creio que muitos de nós aqui tivemos esta oportunidade quando ainda não estávamos tão envolvidos assim com a televisão, com o celular, mas a nossa casa era o lugar aonde a gente ouvia a história da família. A gente aprendia com os nossos antepassados. E hoje não se tem mais paciência para escutar a história dos nossos pais, nossos avós. E aqueles que querem contar a história, muitas vezes não são escutados, porque existem coisas, entre aspas, mais importantes. Por que eu estou dizendo isso? A primeira leitura que nós escutamos é mais ou menos esta experiência que este povo vai escutar naquilo que foi chamado Assembleia de Siquém. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Então Josué falou ao povo Josué falou a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel. E aí começa. É como Deus, como o Pai, que quer contar para os seus filhos aquilo que foi a história da salvação. E ele começa desde antes de Abraão, né? Diz assim: vossos pais, assim diz o Senhor Deus de Israel, vossos pais Taré, pai de Abraão e Nicar, habitaram outro lado do rei Eufrates, serviram aos deuses estranhos. Então, contar a história. É Deus contando essa história para que eles pudessem resgatar, valorizar a caminhada que fizeram. É muito importante na nossa caminhada de fé recordarmos também que esta fé que nós professamos, ela é fruto de pessoas que experimentaram, que nos introduziram no caminho da fé. A nossa fé, ela tem uma história. E é sempre uma história de amor, uma história onde Deus é que vai conduzindo. E é isso que nessa Assembleia de Siquém, Deus quer recordar o seu povo. Muito bonito isso. Escutar a história de Deus com o seu povo, a história de Deus com cada um de nós. E o Evangelho, nós escutamos esta passagem, onde diz o evangelista São Mateus que alguns fariseus aproximaram-se de Jesus perguntando para tentar Jesus. A questão dos fariseus não era simplesmente saber sobre a lei do divórcio. Não era simplesmente isso. É para tentar Jesus. E Jesus quer resgatar também na história da salvação, na história de amor, aquilo que foi o princípio de tudo. Esse princípio de amor, de doação, de entrega. E quando os fariseus perguntam a Jesus o porquê que Moisés mandou dar uma carta de divórcio, aí vem a resposta: foi por causa da dureza do vosso coração. Ou seja,
A dureza de coração atrapalha os planos de Deus. E a dureza do coração não é simplesmente no relacionamento familiar, no relacionamento homem e mulher. A dureza do coração pode acontecer em vários aspectos da nossa vida. Quando não somos capazes de perdoar o outro, quando nós condenamos o outro, quando nós nos fazemos melhor do que os outros. Existem muitas situações de dureza de coração que persistem entre nós também. E isso é a resposta de Jesus. A dureza de coração atrapalha o plano de Deus. É isso que Jesus está dizendo aí para os fariseus. Vamos pedir ao Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, para que nós possamos cultivar uma docilidade de coração. Essa docilidade que nos faz também solidários, capazes de entender, capazes de acolher o outro na sua história, na sua situação, no seu ambiente, em tudo aquilo que Deus proporciona a cada um de nós para que possamos viver plenamente uma resposta positiva naquilo que Deus pede na nossa vida e nas nossas decisões. Que escutemos sempre mais a história de amor que Deus tem para com cada ser humano.